Já estou gravando, galera. Vamos iniciar então. Eu vou passar por alguns conceitos, né, desse início um pouquinho mais estruturais, porque a gente quer pensar, e vou tentar trazer umas chaves para vocês. E aí, por favor, me interrompam, tragam essas dúvidas, tal, para a gente amarrar um pouco a ideia central de hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vou só um pouquinho. Ajeitar isso aqui. Beleza. Ok. Todo mundo vendo? Tudo certo? Deixa eu só... Eu vou diminuir aqui vocês, deixar bem pequenininho. Aqui, pronto. Senão eu perco aqui a tela e perco um monte de texto, um monte de informação. Beleza, tudo certo, né? Todos vendo aí? Ok, qualquer coisa me chama. Glauber, fica ligado aí. Se às vezes falhar alguma coisa, você me avisa aqui, porque eu não estou vendo todo mundo lá. Pode deixar. Tá bom, obrigado, cara. Bom, isso aqui que a gente está fazendo hoje é um ponto bem importante assim na minha trajetória mesmo de vida. Eu estou há muito tempo querendo fazer isso pelas dificuldades que eu passei nessa saga aí. Eu comecei a trabalhar com imagem com 13 anos de idade, então eu comecei a desenhar, foi por inveja, galera, até é legal para vocês sacarem. Eu comecei a ver um menino desenhando, ele desenhava o desenho em quadrinho, assim, copiava, né, os desenhos em quadrinho, e eu fiquei com uma inveja desgraçada. Falei, putz, que moleque maneiro, cara, ele faz os negócios e tal, eu queria fazer aquilo. E aí comecei a fazer também por muita disciplina, assim, de fazer mesmo o negócio, e começou a dar muito certo, e meu pai foi muito esperto. Ele me pegou logo e já me colocou profissionalmente nesse ramo. Então, com 13 para 14 anos, eu tinha uma empresa de serigrafia, eu era serigrafista, né? E fui seguindo nisso. Então, nessa trajetória, eu fui entender a imagem muito dando aula, inclusive com muitos de vocês, assim, que eu fui, cara, como é que eu respondo isso? Como é que eu consigo mostrar para o cara o grau de profundidade que essas coisas têm? Então, esse projeto Imago, ele surge dessa necessidade, que não é só minha, eu imagino que seja de muitos de vocês, inclusive, que é justamente de compreender a imagem, os seus princípios mais básicos, para a gente constituir, né, um trabalho que possa transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Quando o código é textual, isso não é simples, mas isso é mais objetivo, né? Apesar de, obviamente, a imagem ter um símbolo muito forte dentro das palavras, né? Ou seja, as palavras têm uma imagem, um símbolo muito forte. Mas é um código que você precisa saber, né? Usar a letra A, usar os acentos, usar as vírgulas, usar os verbos, as semânticas, tudo isso é um contexto muito importante para esse processo. Então, quando a gente vem para cá, para a imagem, a gente precisa entrar nessa alfabetização de novo. Então, o Imago, ele vem desse lugar, dessa fala, dessa proposição de realmente ser algo contínuo, que a gente vá trazendo essa possibilidade de novo de expressão e de desenvolvimento desses códigos visuais. Então, a palavra imago, inclusive, ela é super interessante porque ela é a que deriva a palavra imagem, né? Imago é uma palavra latina que tem a relação com imagem, com imaginação, ou seja, imagem em ação, e com outras tantas como magia. Ou seja, para esse conceito de imagem que tem uma relação com eu penso, eu entendo, tenho aquela visão e interfiro no mundo objetivo quando eu projeto a minha imagem para o mundo. Isso é uma visão também relativa à imagem, né? Então, o projeto Imago é justamente essa ideia de formação, de uma base contínua mesmo para a nossa identidade, ou seja, para que a gente possa falar, se expressar e ter uma relação mais profunda com quem a gente é, o que a gente pode mostrar disso para o mundo, e, obviamente, desenvolver a cultura e a criatividade. Então, a gente parte desse lugar de um projeto mesmo, que é muito amplo, a gente quer desenvolver uma série de ações aí sobre isso, para que a gente consiga realmente começar a falar pelas imagens de uma forma mais forte, profunda e incisiva também, né? Então, nosso objetivo principal aqui dentro do Imago é justamente a formação de indivíduos, né, capazes de projetar sua imagem com consciência, criatividade e eficácia para o mundo, né? Então, ao longo do ano, a gente vai realizar uma série de ações, de cursos como esse. Então, a gente começa agora por esses de formas fundamentais, que envolvem esse contexto da gramática visual.
Então, a ideia aí dos próximos eu vou fazer assim um por mês e obviamente algumas coisas no meio e tem uma série de coisas que a gente vai estar vendo junto, mas é justamente esse de formas fundamentais, essa questão de espaço como morada da imagem, né? O espaço, o tempo, o movimento, essa ideia da luz como forma de escrita também, que é muito interessante quando a gente olha para as pinturas, como é que eles desenvolvem isso e como é que a gente pode trazer a luz para o nosso contexto da arquitetura, da fotografia, da pintura, do desenho, do gráfico de um jogo e por aí vai. E a cor para fechar com um pensamento simbólico e formal, né? É uma substância também que é bem interessante. Então, essa é a nossa saga aí, que a gente vai estar vivendo esse ano maluco que a gente está, para justamente começar a trazer consolidações mais fortes sobre isso. Então, iniciando agora, né, a nossa fala de hoje, eu vou trazer essa proposição das formas fundamentais, né? Ou seja, como se constitui esses elementos. A gente vai ver hoje o triângulo, depois a gente vê o quadrado, a gente vê o retângulo como possibilidade de movimento do quadrado, tem uma discussão aí para o próximo curso também, e o círculo, né, como esse que desfecha tudo, como esse que é um elemento bem ligado à visão espiritual, assim, que é bem interessante o elemento simbólico, né, que o círculo traz. Então, nossos tópicos, né, de aprendizagem, assim, o que a gente vai ver hoje durante essas outras aulas? Um pouco dessa ideia de gênese da forma, como é que as formas surgem, né, na natureza e na visão filosófica, como é que eles veem essa construção da forma, que é uma questão muito interessante, porque a gente se pega muito pouco nela, né? O triângulo, que é de onde nascem todas as outras coisas, né? Ele é o primeiro elemento geométrico que ele tem possibilidade, né, de expressão. Antes do triângulo a gente não consegue, porque são duas partes e uma parte só, você não consegue tangibilizar isso no espaço. O quadrado como essa base estrutural também, retângulo como essa ideia de movimento e o círculo, como eu falei para vocês. Então a gente vai abordar muito essa ideia conceitual, simbólica e formal. É isso que eu vou estar fazendo com vocês nesse percurso. Muito do conceito dessas formas, de como ela se coloca simbolicamente na natureza, nas comunidades tradicionais e dentro das linguagens que a gente trouxe para, né, das modernas, né, como a gente pode trazer melhor para o tempo. Então, o nosso objetivo é que vocês percebam essas dinâmicas das formas geométricas e comecem a ver isso como possibilidade de escrita e ter mais consciência desse processo, justamente porque quando a gente vai para a questão mais técnica, criativa, autoral, a gente precisa entender o que a gente está propondo, né, com esses códigos. E aí, é claro que na potência do criativo, muito de inconsciência, que é uma discussão longuíssima, que eu não vou fazer agora nunca, a gente também recebe, né, visões ou ideias que não são necessariamente contingenciadas pela consciência. Mas quando eu estou escrevendo, é melhor saber qual palavra usar, né? É melhor estruturar bem o meu pensamento para representar, mesmo que seja essas ideias que são mais subconscientes, inconscientes. Então, é muito sobre esse tangibilizar a escrita, né? Para que a gente tenha um reflexo mais fluido para isso, tá? Então, é o que eu falei para vocês, a gente vai olhar muito esses campos físicos e metafísicos, o campo simbólico, as análises de fluxo, né, da natureza, dos fluxos da natureza, e os elementos formais, né, como é que eles se estruturam depois dessa experiência, ok? Então, nessa proposição, conceito, nesse sentido de ideia, antes, né, da projeção, a ideia, os símbolos, aquilo que conecta a ideia, como a gente compreende, como a gente pode fazer uma ponte para as nossas ideias, aquilo que a gente está propondo, e a forma como uma expressão que conecta o símbolo e conecta o conceito. Vou deixar isso mais claro no nosso processo, mas só para vocês tangibilizarem já essa imagem, eu preciso passar que eu agora estou preocupado com a minha tarefa. Então, se eu franzo a testa aqui, eu gero um código, né? Onde um código visual, que vocês leem que a minha testa se franziu. Nesse tangimento de possibilidades gráficas, eu consigo conectar que o Mira está preocupado e conectar que ele está concentrado em algum ponto. Então, são coisas sutis que vão sendo codificadas pelas formas físicas. É isso que a gente precisa ver para surgir a imagem, para a gente falar de imagem, ok? Então, falar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem um pouco essa relação com isso tudo. Essa frase aqui eu li num documentário, né? Eu vi o documentário e peguei essa frase e guardei ela para mim. Não existe criação, tudo já está criado. O que existe é a manifestação do ser, né, no tempo e no espaço.
É uma visão de um monge budista sobre essas parábolas que o Buda trazia. Quando eu li isso, a Raquel Mendes vai entender fácil isso, eu tinha um curso de processo criativo muito baseado nessas lógicas, né, da criação, que a gente pode pensar, sentir, intuir, achar os conceitos, blá, blá, blá. E aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, putz, vou precisar revisar muitas coisas. Por quê? Porque quando a gente começa a conceber a nossa trajetória criativa, a nossa fala, a gente acha que essas possibilidades de criação elas vêm do vazio, né? Do nulo, assim. Ou seja, como se existisse o nada, né? O escuro, e aí eu, por um estalo, vem a luz, e aí eu consigo tangibilizar isso e trazer para o mundo concreto, e desenhar, pintar, escrever, tal, tal, tal. Tudo bem, até esse processo é um pouco essa cadência do que a gente faz. Mas o que essa frase está expressando, que eu acho muito importante para a gente, é que as possibilidades que a natureza se coloca, elas são infinitas. E, no fundo, tudo isso já está acontecendo, né? O que acontece com a gente é justamente captar isso, é perceber isso, tornar consciente, talvez, desse processo, ou seja, codificar essa informação. Então, na minha trajetória artística, na minha trajetória de filosófica, de vida, que é uma questão que eu sempre abordo, isso foi muito importante, assim, porque a gente, em geral, busca um caminho de métodos, né, de coisas muito estruturadas, assim, para discutir vários processos. E no campo da arte isso é sempre um problema, né? Assim, putz, vou usar um método, mas aí o método me trava e tal, tal, tal. O que eu refleti sobre tudo isso quando eu leio uma frase dessa na minha trajetória é de que confirmou que as possibilidades de expressão da vida, da natureza, de uma outra pessoa, escutar uma outra pessoa, todas essas coisas, elas já formam essas imagens. O que a gente precisa fazer é justamente entender isso no tempo e no espaço. Tá ativo, tá ligado nisso, tá muito atento a essa possibilidade para que a gente possa sair e entender esse processo. Então, a gente vai partir muito desse ponto, onde a criatividade ela é uma derivação dessa manifestação da ideia, né, e a sua relação com o contexto. Ou seja, a vida na matéria ela tem uma relação muito com essa imanência da natureza, essa ideia de que a natureza está sempre dando possibilidades, né? E a criatividade vem desse lugar da gente conectar esses pontos, né? Não natureza no sentido plantas, né? Mas natureza no sentido de experiência, né? De vida, de manifestação e tudo mais. Então, eu vou explicar isso aqui é a síntese total do que a gente está falando, e aí eu vou trazer para vocês justamente esses pontos, como isso pode ser visto de forma mais consciente. Então, um ponto importante até aqui, tudo bem? Tranquilo? Muita fala, mas tudo bem? Uma boa, né? Tudo bem. Tá, beleza, obrigado, Leandro. Então, introdução à gênese das formas da natureza, né? Aí, como é que a natureza se propõe a dar forma às coisas, que é a nossa imagem, né? Essa construção da imagem. Quem vai falar muito disso em alguns livros é o Willem Flusser, né? Que é um cara que vai discutir a imagem em vários aspectos. Ele tem uns livros que são sobre isso, que vai estar na bibliografia lá de vocês. Então, olha que interessante. A natureza ela parte de um elemento muito estrutural que é a ideia da geometria para se expressar. Então, isso aqui é um floco de neve, ou seja, ele é um hexágono, né? Mas essa expressão toda estrutural, ela vem dessa possibilidade dessa gota. E existem vários tipos de flocos de neve, ou seja, quando a água se congela, ela se projeta em geometria, né? Ou seja, a forma física mais dura dela, ela também busca uma questão geométrica. Então, quando a gente vai partir aqui das formas geométricas, a gente precisa voltar um degrau para trás e falar de números. Aqui tem uma chave muito importante para a gente hoje, que é como esses números, essa gênese da matéria, da vida, de como ela vai se expressando, tem uma relação com essa ideia da matemática. Eu não vou entrar, obviamente, nos códigos da matemática, nem todas essas coisas, porque é um universo muito amplo e não é a minha capacidade aqui para trazer isso para vocês. Mas é bem curioso e bem forte, bem denso, como é que isso pode se estruturar, né, através dessa visão dos números. Aqui, um filósofo, eu imagino que grego, Próclo, ele traz dessa teologia do Platão, dessas visões, né, que o Platão traz, o número como essa forma próxima que atrai a gente para a verdade. Isso aqui é uma grande sacada, porque ele está discutindo justamente que o número quanto conceito, e é isso que eu queria que vocês guardassem. O número enquanto ideia, uma proposta, unidade, né?
dualidade, trindade, quatro partes, essa proposição de ideias, essa gênese de ideias a partir dos números. Então, quando a gente vê essa gênese de ideias projetada no mundo, a gente tem essa complexidade de formas, ou seja, milhões, bilhões de formas possíveis através dessas ideias, dessa proposição de geometria e de comungação, né, das partes, das formas, nesse sentido estrutural, mas que parte dessa geometria básica, que parte desses números. Então, quando a gente vai lá nas antiguidades e discute esse elemento, começa a tentar entender, esse pessoal traz muito isso enquanto conceito, né? Enquanto proposta. Então, essa ideia do geralmente é atrelada a algum tipo de projeção da criação, eles atrelam a um Deus. O Zeus, por exemplo, tem um número para ele específico, e aí vai. Então, é importante para caramba a gente entender que a geometria ela vem dessa disponibilização desse conceito dos números, que para a gente é muito abstrato, mas a imagem surge desse ponto. Então, olha que interessante, a proposta lá do Pitágoras, quando ele estrutura todos aqueles teoremas de matemática, que são gênesis da forma, eles vão justamente propor, ele vai justamente naquele contexto, né, propor essa questão, em que as ideias, esses arquétipos em sentido de arquitetura, né, das coisas, ou seja, esse que está invisível, né, essa força que está invisível. Pode ser o campo gravitacional, pode ser uma série de coisas que a gente entende como leis da natureza. Esses arquétipos, essas leis da natureza, ele vai densificando, né, e vai provocando essa forma de objeto da imagem. Então, para Pitágoras, ele vai trazer esse ponto, né, onde essa ideia do desse primeiro elemento, ou seja, esse campo das ideias, né, abstrato ainda, talvez até antes dos números, são esses princípios, as leis, as gravidades, essas coisas todas. Depois a gente tem os números, ou seja, da gravidade, dessas leis da natureza, você vai começar a derivar e entender como é que ela se manifesta. Depois dos números, você começa a ter as figuras geométricas, e aí sim, das figuras geométricas, esses corpos, né? Esses corpos que são justamente as formas das coisas, que são tangenciadas por essa expressão. É muito abstrato às vezes, mas tem uma lógica, que eu queria que vocês guardassem mais a lógica para a gente ver se ela encaixa com o que a gente vai ver mais lá na frente. Então, o Pitágoras, isso aqui é quase religioso, tá, galera? No sentido, não no sentido como a gente vê a religião, mas no sentido de tentar expressar essa visão da natureza enquanto dimensão de Deus, divina, tal, através da matemática. Então, aqui ele traz a expressão mais forte que ele propõe, né? Nesse sentido que a matemática consegue expressar tudo que existe na vida, né? Tudo que se propõe a existir. Então, ele fala aqui do do 2, do 3 e do 4, que é o tal da tetrax. Quando ele monta essa tetrax, a gente tem justamente essa expressão de conceitos da unidade, da dualidade, do triplo e do 4. Somado tudo isso, a gente tem o número 10. E o número 10 é a projeção, de novo, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 é uma repetição, né? 1 e o 0. Então, ele está propondo essa projeção de vida através da visão matemática, o que é muito interessante para a gente começar a tangenciar onde a gente pode chegar com isso, enquanto pensamento de imagem, né? Então, tudo bem? Até agora alguém falou alguma coisa? Eu escutei um ruidinho aqui, não? Tudo certo. Beleza. Então, olha só que interessante. Eu vou sair lá da Grécia Antiga e vou vir aqui para o Kandinsky, para o modernismo. O que o Kandinsky vai falar? Que quando a gente vai desenhar, quando a gente põe o lápis no papel, o que move esse lápis, ou seja, essa caneta, esse ponto, é a sua intenção, as forças, esse invisível que o Pitágoras está falando. Então, quando eu vou desenhar, porque o desenho é um pouco mais simples, mais roots, né, como vocês dizem, assim, no processo de construção de imagem, ele vai precisar dessa força, né, dessa mão que dirige e que faz com que essas formas aconteçam. Então, o que o Kandinsky está propondo é que existe uma espécie de gênese, que é a mesma lá do Pitágoras, só que essa gênese no sentido de início das coisas, uma forma um pouquinho menos, né, talvez muito menos profunda do que o Pitágoras está propondo, mas que explica também para a gente. Então, ele vai construir, por exemplo, isso aqui é uma bailarina, é o joelho da bailarina, é o arco das costas da bailarina, ele vai mostrar essa projeção do corpo da bailarina a partir do ponto e da linha, o que para um fotógrafo é muito importante.
porque ele vai começar a entender que o joelho é esse vértice que puxa para cima, é essa pirâmide, e que as costas é esse arco que desenha o círculo. Então, quando ele conseguir começar a construir melhor esses elementos na hora de fotografar, vai ser muito mais pertinente para o trabalho dele botar esse código, esse joelho, aonde ele acha que tem que ser colocado. Os fotógrafos aí de esporte, como o Saulo, talvez o Posebon, não sei se fotografa esporte também, mas a galera que fotografa isso naquele momento, né, que não está produzindo tanto, ele vai ficar atento a esse movimento, né, esse cotovelo que projeta a água e por aí vai. Entendeu? Quando está um nadador, né, que eu estou falando. Isso na natureza se expressa de diversas formas. Aqui é um exemplo mais simples até, que é um rio, né? O rio vai iniciar num ponto e vai estruturando as suas linhas, né, desenhando essas linhas através da terra, né, do espaço onde ele pode e percorre isso. Mas, de novo, é uma linha percorrendo o espaço através de um ponto inicial, certo? Então, para o Kandinsky, esse ponto geométrico, eu acho linda essa frase, eu vou até ler para vocês, que eu acho bonito mesmo. Assim, o ponto geométrico segundo a nossa concepção, a última e única união do silêncio e da palavra. Ou seja, é o momento em que toca o papel, é aquele momento que está tudo em silêncio, mas que começa a iniciar a imagem. É disso que o Kandinsky está falando. Se a gente guardar isso bem, a gente vai ver que a vida tem todo esse momento. Quando a semente eclode, quando a flor na primavera abre, ou seja, tem sempre um momento de expressão das coisas, que parte dessa unidade, que parte desse silêncio que o Kandinsky traz. E isso se projeta muito forte e a gente é muito atraído por essas coisas, só que a gente às vezes não está tão consciente delas. Ok? Então ele vai mostrando esse percorrer da linha, esse percorrer do espaço, esse percorrer das formas. Isso para deixar para vocês mais tangenciado, isso aqui é um bonsai, e eu vou tentar mostrar o que a vida na natureza faz. Olha que interessante. O bonsai nasceu de uma semente, certo? Ou de um galinho que veio de uma semente, ou de um ramo, alguma projeção de unidade ali. Por mais que em algum momento existiu essa unidade, essa semente. Desse momento que a gente planta ele vai incutir as suas raízes dentro da terra e ele vai pegando pelos canudinhos da raiz pequenos minerais, só que isso é contínuo, né? E vai projetando esse mineral, vai jogando esse canudinho até a ponta do galho e desenhando a sua própria experiência, a sua própria galho, a sua própria projeção. Então, é um desenho contínuo. A natureza está sempre puxando essa substância, que é interessantíssimo, que a água dilui, né, o mineral, e aí quando a água dilui, ela consegue puxar e vai projetando. Eu pego um mineral e deposita, outro mineral e deposita. Então, é sempre um desenho. Elas estão se expressando, as plantas estão se expressando, os animais estão se expressando, os seres humanos também estão se expressando. Só que a gente tem a capacidade ainda, como alguns animais, de construir outras superfícies que não seguem exatamente uma lógica como essa, né, do Sol e por aí vai. Ok? Mas aqui é como se o Sol estivesse puxando, né, a luz do Sol puxando, e esse pequeno mineral se projetando no desenho da própria planta, porque ela já veio desenhada. Cada espécie vem com o seu próprio desenho, a sua própria projeção de vida, o que é muito interessante. A gente podia parar nessa tela aqui e ficar até a semana que vem discutindo isso, porque isso é muito forte enquanto projeção de imagem. Ok? Então, quando esses filósofos estão discutindo esse ponto de vista, aqui é a academia, né? Tem vários que estão discutindo a imagem aqui, né? Tem o próprio Pitágoras, tem uma série de outros aqui, que eu não me lembro o nome de todos, mas que vão estar mostrando as geometrias, né? Eu acho que o Parmênides está aqui mostrando isso, tem alguns que a gente chama de sólidos platônicos, ou seja, quando esse pessoal está trabalhando com esses conceitos, eles estão sempre falando dessa gênese da imagem, né? Da onde a imagem surge. E quando Platão ele aponta para cima, e o Aristóteles com a mão para baixo, o Platão está discutindo muito esse ponto de que a gênese surge, né, desse espaço metafísico, da ideia das formas, da ideia, que é um conceito super abstrato para a gente, e o Aristóteles está falando, isso se projeta na vida com 5 dedos, né? Essa projeção manifestada, assim, com a mão para baixo. Um está colocando bem de cima e o outro falando isso se expressa aqui nos sólidos, na vida. E um verifica mais os sólidos e o outro verifica mais as ideias. É uma visão muito complementar, muito interessante para a gente perceber. Então, quando Platão trabalha com essa proposta da imagem enquanto esse elemento, né, que se relativa com a manifestação, é a mesma ideia que o Buda trouxe lá em cima, de que
a vida tudo está aí, né? Mas as coisas se manifestam através do tempo, da manifestação mesmo das coisas objetivas, que é o mesmo lance da árvorezinha. Eu olhei para a árvore, ela tem um tempo que ela está percorrendo, ela não está solta. Ela está percorrendo um tempo no espaço, está se expressando através disso, certo? Então, o Platão vai trabalhar muito com essa ideia, que vai ajudar a gente a entender vários pontos, que é, primeiro vem as ideias, seja a abstração, o conceito, depois os números, depois a geometria, depois as formas, e elas habitam no concreto, no mundo objetivo. É exatamente o que o Pitágoras estava trazendo também, ok? Vou mostrar isso para vocês de forma mais objetiva. Então, Platão trabalha com essa ideia das 12 possibilidades de expressão, ele traz esses 5 sólidos, né, geométricos, e aqui é muitas superfícies na natureza, em um organismo, num fungo, uma árvore, eles vão ter organizações a partir de expressões geométricas nas células que têm essa dinâmica, como o Platão está falando aqui. Só que o mais interessante é que ele não tinha microscópio, né, galera? Então, eles estão trabalhando com princípios básicos de geometria para formar a matéria. E que isso teria a ver com fotografia? Tudo, porque a organização gráfica dos organismos, ela segue um pouco essa dinâmica dessas possibilidades de expressão que ele está apontando aqui. É o que a gente vai ver. Só para ter um contraponto, lá no Oriente, a mesma dinâmica, a mesma proposição, a mesma lógica. Então, o Lao Tse, que é quem propõe o Tao, aquele, né, o que a gente tem lá, o Yin e o Yang, ele vai falar a mesma coisa. Né? O Tao, esse princípio, vem das ideias do número 1 e gera o número 2, ou seja, quando eu tenho nada, eu tenho o número 1, já tenho 2 possibilidades. E dessas 2 possibilidades, 1 mais 1, para esses caras dá 3. Ou seja, um organismo mais um outro organismo não vai dar um resultado igual a eles dois, vai dar um resultado diferente. Para quem tem filho sabe muito bem disso. 2 pessoas se juntam e formam uma terceira pessoa. É disso que eles estão falando aqui, que esse 3 é todas as possibilidades de expressão que existem. Ok? Então, só para confirmar isso com vocês, o número, então, a expressão do número, ele vem justamente desses ângulos, tá? Ou seja, o número e a geometria têm uma relação direta. Então, o 3, que é o que a gente vai estudar mais hoje aqui, ele é justamente essa quebra, né, desses ângulos. Qual é a questão da quebra? É essa manifestação que eles estão falando. Para a gente é muito abstrato o estudo, então eu vou seguir e a gente vai começar a investigar isso melhor e fazer essa espiral que eu estava falando para vocês. Eu acho que a gente vai identificar isso, a gente pode conversar bastante aí para chegar melhor nesse ponto. Tá bom? Beleza. Então, triângulo, né, que é a nossa questão mais formal de hoje aqui. Queria que vocês fizessem agora, para a gente entrar num ponto, um exercício simples, bem simples. Vocês vão pegar as folhas em branco que vocês têm aí e vocês vão mapear. Primeiro, antes de desenhar o triângulo, vocês vão botar um ponto, certo? Um ponto só. E aí, a partir desse ponto, você projeta as outras 2 linhas e aí você fecha a base. Então, um ponto, projeta as linhas, fecha a base. Um ponto, projeta as linhas e fecha as bases. Só que esses outros pontos que você está projetando embaixo, você pode abrir e fechar, você pode fazer isso. Queria que vocês desenhassem 4, 5 triângulos, por favor. Tudo bem aí? O que eu quero que vocês percebam? Que quando eu desenho um triângulo, eu ponho um ponto, projeto uma linha para conectar outro ponto, certo? E conecto outro ponto. Ou seja, para eu desenhar um triângulo, eu preciso de 3 pontas sempre. Mas tem uma questão muito interessante, principalmente a de cima, que vai ter sempre uma que está mais alta que as outras, que é uma questão super conceitual também, para a gente pensar. Assim, um triângulo ele tem sempre uma mais alta, né? Assim, pode até estar virado para baixo, mas mesmo nesse sentido a gente tem uma que direciona, né? Ou seja, em vez de mais alta, mais baixa, a direção é a melhor palavra para vocês. Tem sempre uma que direciona. Esse que direciona, ele tem uma relação muito forte com onde é o ponto de interesse do triângulo, onde eu estou projetando a vida, onde eu estou projetando a ideia, onde ela está se manifestando. Então, ela parte desse ponto e se manifesta para baixo, ou converge. Então, ele é sempre ativo e receptivo. Então, quando eu fotografo, eu posso fazer com que a pessoa dirija o olhar para um lugar. Então, é como se ela tivesse essa projeção, esse ponto no infinito.
Então, para a galera aí da fotografia, essas projeções, onde eu faço com que a gente olhe para aquele ponto de interesse, geralmente isso é piramidal. Para a galera da arquitetura, são as perspectivas, qual é o ponto de fuga do processo, para onde eu quero gerar esse ponto de visão do espaço, para onde eu quero correlacionar. Para a galera do design gráfico, justamente os pontos de interesse, onde eu quero que as pessoas vejam, entendam o que eu estou propondo na minha estruturação de informação. Então, o triângulo, vocês devem ter feito isso daí, ele tem esse balanço aqui, ó, que eu queria que vocês vissem. Ó, ele faz justamente essa manifestação de movimento. Ele está sempre movimentando. Então, o triângulo, para a gente fechar, para quem já desenhou, ok, eu já vou seguir aqui outros pontos, só para vocês terem uma experiência mesmo, ele é justamente essa primeira possibilidade de uma direção estruturada, formal, né? Ou seja, a gente entra em relação com algo. Então, ele é a primeira forma geométrica, que é um polígono que eles chamam, né? Então, o primeiro polígono, o primeiro objeto aí geométrico que a gente entende é o triângulo, porque antes dele tem o 2, que a gente não consegue fechar as linhas, em 1. Por isso que a gente sempre faz essas 3 pontos. E o que isso tem a ver com a imagem? Tem a ver com a construção de direção da imagem. O triângulo é aquele que direciona para onde a gente quer ir. Talvez esse seja um ponto super importante para vocês. Onde eu quero que a pessoa veja, onde eu quero que ela olhe, qual é o ponto de tensão gráfico que eu quero que ela procure, ou de projeção desse ponto, a perspectiva desse ponto. Então, ele é sempre que busca esse lugar. E os polígonos, eles são essas figuras fechadas, que aí a gente vai ter, inclusive, as outras formas geométricas, a gente vai ver também, que é justamente essa possibilidade desses ângulos, né, de estrutura da imagem. Por exemplo, na fotografia, você tem o espaço lá retangular e por aí vai. Você pode ter direções dentro da fotografia que são mais trapezoidais, que são mais triangulares e por aí vai. Ok? Então, enquanto conceito, o triângulo é esse ângulo que permite, certo? Esse terceiro, né? Que permite essa união dos opostos, certo? Dos dois aspectos. Então, tem duas coisas acontecendo e ele permite que elas converjam para o mesmo lugar, certo? Então, ele tem muito essa característica de afunilar para a gente essa proposta. Numa visão filosófica, olha que interessante. Ele vai vir relacionado ao fogo, certo? Isso é muito rico para a gente, porque se a gente entrar na abstração desses conceitos, a gente não acaba hoje. Mas se a gente for para a objetivação desses conceitos, a gente começa a entender o que esses caras estão falando. Em várias culturas, o triângulo ele é justamente esse que projeta a vida, certo? Ele precisa dessas 3 possibilidades para projetar a vida. São conceitos de várias tradições e religiões, mas olha que interessante. Quando a gente vai para o fogo tem uma característica muito piramidal, muito triangular, porque ele está sempre apontando para cima, certo? Ele está sempre, e a concentração de energia maior do fogo é em cima. Então, você mexe a chama, ela está sempre buscando uma direção, certo? E fazendo com que a gente vá para aquela direção. Por isso que olhar uma fogueira é uma das coisas mais mágicas que tem, porque são tipo milhares de triângulos o tempo inteiro, né? Milhares de buscas dessas essências, assim, milhares de concentração de energia nessas pontas e que se desfazem o tempo inteiro. Então, o triângulo ele tem uma relação muito mística, muito profunda. Eu vou mostrar bem rapidinho isso para vocês, para a gente chegar mais na frente, que são esses aspectos históricos e simbólicos, que tem uma relação com essa forma geométrica específica. Tá? Então, olha que interessante. A ideia da pirâmide, por exemplo, no Egito, né? O Egito, inclusive, acho que é Ken, se eu não me engano, a Raquel vai saber talvez melhor do que eu, existia uma palavra do Egito que era justamente esse lugar do fogo, né? Então, tudo no Egito tem essa discussão dos elementos da natureza de forma muito objetiva. Então, aqui a pirâmide que parte do triângulo se projeta e faz um quadrado. A base é quadrada. Então, tem uma expressão de primeiros sólidos, de primeiras formas geométricas da natureza muito clara aqui nessa proposta deles. Quando a gente vai para várias tradições, eu vou passar aqui rápido, a gente não precisa se ater a isso, a tal da trindade, ou seja, dos 3, essa ideia de junção dos 3, desse Deus criador, do feminino e do filho desses 2, é sempre uma constante. Então, aqui é na Índia, né, que a Agni, que é de fogo também, Agni, tem aquele Agnus Dei também, né, que eu não sei se o Agnus talvez venha do mesmo lugar, a Indra e a Soma.
A gente tem aqui no Egito Osíris, que é o 1, Ísis, que é o 2, e Horus, que é o 3, certo? A gente tem aqui também na Pérsia, né? Não vou ser mais difícil de ler esse aqui, mas ok, vamos tentar. Hormuz, Amrahan e Mitra. Aqui a gente tem o Odin, a Friga e o Thor. Ou seja, sim, se vocês olharem lá na Grécia, nos maias, nos incas, nos astecas, sempre vai existir esses três, que é justamente essa projeção de vida. Tá? Isso é muito, obviamente, misterioso. A gente não vai gastar nosso tempo com isso aqui, mas é só para vocês entenderem o aspecto simbólico do 3, da pirâmide, como ela tem uma relação muito forte com esses conceitos de expressão da vida. Então, quando os gregos, por exemplo, sobem essas 6 colunas, são 2, 3, e projetam esse espaço e põem uma pirâmide em cima, é para falar desse mundo do fogo, desse mundo das ideias, desse mundo sutil, desse mundo que está mais acima. Então, é muito forte esse conceito mais metafísico para esse número 3. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção das pirâmides no mundo. Né? Quantos tipos de pirâmide existem no planeta? Assim, são muitas, ok? Que é justamente para discutir esses pontos de expressão desse número na natureza. Tá? Isso é imagem, ok? Expressão do número é imagem. É muito comum essa discussão piramidal nas expressões ancestrais. E aí, para quem viaja muito, quem gosta de viajar, isso vai ser bem legal. Começar a sacar que tem uma expressão, a imagem desses templos tem uma ideia por trás. Tem números por trás, tem formas geométricas por trás. Os caras não estão fazendo aleatoriamente. Tem os números das escadas, se vocês forem lá nos astecas, nos incas, tem números para subir os degraus, nos maias principalmente, vai ter números sobre o sistema solar, e por aí vai. Eles estão sempre trazendo a natureza como referência. Isso é o mais importante para vocês entenderem. A natureza como referência e esses primeiros elementos da natureza, que são essas formas geométricas, como expressão de ideias, certo? Quando a gente pega o nosso alfabeto também, a letra A, ela é uma projeção, né? Ela seria esse número 1, mas por que ela projeta da mesma forma, né, de luz, assim? Por que ela parte desse ponto e se projeta como uma pirâmide, como esses 3 lados? É justamente essa ideia de projeção da vida. Então, a letra A, ela vem lá, talvez até antes do Egito, como esse que projeta luz, esse que rompe as trevas. Então, para o Egito, eles tinham esse touro que ia lá, tem as trevas, e o touro ia lá e batia nas trevas, quebrava o muro das trevas e projetava a vida, que seria essa ideia de projeção, né, das coisas. Quando a gente vai aqui para os cartazes, né, russos, por exemplo, olha como a boca dessa moça, da fotografia do Alexander Rodchenko, como ela projeta de forma piramidal também essa expressão, ela está chamando. Então, ela põe a mão no rosto e abre a boca. Né? Como a boca, quando fala a letra A, quando fala esses elementos de projeção, ela fica mais piramidal. Se você falar o U, ele vai ser receptivo de uma outra forma. Então, cada projeção de palavra, de letra, também tem um desenho gráfico que expressa uma ideia por trás. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a pirâmide, por exemplo, no corpo, está aqui fazendo essa projeção. Ponto, que é o canto da boca, e a projeção da palavra. Cotovelos, dedos, está tudo entrelaçando ideias e proposições. O próprio pescoço dela está fazendo uma pirâmide contrária para direcionar o corpo para outro lugar. Certo? Então, esses caras eram muito conscientes, para mim, inclusive é uma questão muito forte, de que isso acabou, essas propostas acabaram ali na Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam estudando muito isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, todas essas faixas vermelhas, né, como esses elementos piramidais, né, e essa volta para o passado, né, ele está olhando muito maior para o passado e combatendo o passado. Está à esquerda, né, é uma direção do olhar que a gente vai falar no movimento, para quem fizer o próximo curso, é sobre isso, né, que a gente vai discutir bastante, dialogar bastante. Então, aqui, de novo, essa lâmina piramidal, né, que entra, que corta, que rasga e que se projeta também. Tem uma pirâmide subindo visual, invisível, e tem uma pirâmide descendo na seta, né? E por aí vai, tem várias pirâmides. Geralmente, essas formas geométricas são muito fortes quando o elemento é agressivo. Vocês vão ver várias. Aqui é super legal esse cartaz, então, para vocês entenderem os cartazes gráficos da Segunda Guerra, ou daquele contexto ali da Revolução Russa, isso aqui é um cartaz gráfico que é um triângulo vermelho, que são ali, se eu não me engano, os bolcheviques, os comunistas, né, para a gente simplificar, não é exatamente esse movimento só, mas
invadindo as oligarquias ali, os czares russos, né, as autarquias ali russas, essa galera, aristocracia, desculpa, as aristocracias russas que eram a mantenedora do poder. Então, o círculo como esse elemento daquilo que é divino, que é espiritual, só que aí a galera rompendo, quebrando tudo isso com essa proposição ali do comunismo na Rússia. Como eles tinham um grau de analfabetismo muito alto nessa época, eles usavam os elementos gráficos para representar suas ideias. Então, uma pirâmide é um triângulo invadindo um círculo. Isso propõe a ideia do cartaz. É isso que eles estão querendo falar. Então, nos aspectos mais simbólicos, a gente vai de ver como eles representaram simbolicamente essa ideia da pirâmide em vários aspectos. Então, das tradições egípcias, gregas, até a gente vir no modernismo, e obviamente até hoje, a gente usa isso para representar algumas ideias ou para fazer determinadas ações que a gente tem. Então, do ponto de vista mais formal, ou seja, a gente partiu do conceito, viu os símbolos e agora vamos para as formas, para as coisas concretas. Olha que interessante como é que a natureza, pela sua necessidade, pelos fenômenos, pelo contexto, ela expressa isso. Então, quando a gente tem um vulcão, ele vai eclodir uma erupção, né? Então, ele tem essa necessidade de ir levando até em cima e aí projetar essa energia toda. Então, geralmente, os triângulos são muito sobre essa energia que concentra na ponta, lá em cima, certo? E que recebe essa daí e também distribui na arquitetura. Então, geralmente, é essa erupção na natureza, certo? A semente sempre tem essa projeção também. Ela é mais cilíndrica, mas ela tem essa pequena projeção para justamente nascer as coisas. E quando ela se projeta, geralmente a base é mais piramidal para espaçar, né? Ou seja, para ter espaço para que eu fique em pé. Então, as raízes abrem com várias estruturas mais piramidais de espaço para justamente se manter em pé. É uma estrutura de estabilidade, é uma relação muito forte com a base da pirâmide. Eu tenho uma ponta em cima e uma estabilidade grande embaixo, certo? Então, é muito comum a gente identificar na natureza, principalmente para projetar, né? Ou seja, espinhos, coisas desse tipo, para que a gente mantenha uma certa distância e para captar. Olha que interessante, mas uma captação de água também muito forte e concentra essa água na base a partir dessas várias pontas que vão recebendo essa umidade e essa água, e ao mesmo tempo espeta. Então, a natureza está sempre usando na forma uma maneira de usar as projeções pelas necessidades. Ela se desenha porque ela precisa daquela forma. Isso é bem importante para a gente. Então, aqui, por exemplo, é o martim pescador. Olha o desenho do corpo dele para mergulhar na água. Ele vai passar de uma superfície para outra. Então, ele tem o bico muito fino. E aí ele tem esse corpo todo esguio, que é quase uma pirâmide super longa, para justamente entrar na água com o menos arrasto possível e captar o peixe. O tubarão ele é todo piramidal. Geralmente, esses animais mais agressivos, assim, que são caçadores, eles têm muito elemento piramidal, certo? Então, o tubarão, ele para a velocidade que ele precisa, para a aerodinâmica que ele precisa, ele vai usar sempre esse elemento da pirâmide, esse que rasga a água, né? Esse que faz ela passar, que tem a ponta mais fina e que faz esse fluido passar mais rápido. E os dentes do tubarão, a mesma coisa. Eu preciso rasgar a matéria, eu preciso romper a matéria. Então, o elemento formal da pirâmide é muito comum quando você quer romper algo, né? Uma faca, um dente afiado e por aí vai. É muito comum na natureza um bico de pássaro ter esse elemento piramidal como projeção, né? de unidade ali daquele elemento que vai romper o outro, exatamente como no cartaz russo. Exatamente a mesma ideia. Só que lá eles estavam fazendo isso de forma consciente, nesse sentido de proposta de comunicação. Aqui o tubarão, não sei exatamente a questão de consciência, porque não dá para a gente discutir isso de animais, mas a projeção de vida ela é própria porque ele precisa, né? Então, um predador geralmente tem muitos triângulos no corpo. Os pássaros, quando estão voando, eles seguem a mesma dinâmica. Eles precisam ter esse fluxo, né? Esse fluido. Então, eles fazem essa reserva de um está lá na frente, os outros vão pegando a condição de ar por trás e vão propagando isso, mas é sempre piramidal também, que é para justamente romper o ar da melhor forma possível. Um foguete vai ser assim e por aí vai. Então, quando a gente vem para os elementos ancestrais, é a mesma dinâmica, a mesma proposta, onde a gente começa aqui justamente a ver já pequenas, né, inserções do propósito, ou seja, quase um dente, né? É bem nessa linha, certo? Ó,
bem afiado, né? Então, eu preciso romper. Nas expressões gráficas, é muito comum também a gente ver o uso da pirâmide, com várias propostas de direção, das trindades, e essa expressão do número é muito comum. Aqui, né, em cima, né, se eu não me engano é o índio Navarro, aqui em cima, o Cheyenne, tem essas pirâmides também, esses losangos como elemento de expressão. É muito comum isso, e para as arquiteturas deles também é muito comum eles usarem, justamente para a neve descer, né, não pegar no espaço. E aqui a gente também usa, né, bastante desses elementos gráficos, só para vocês verem que não tem um elemento piramidal, mas é muito comum o grafismo natural dentro das comunidades tradicionais, principalmente esses básicos, né, de gráficos relacionados a expressões numéricas, certo? No moderno, a gente tem essa questão da forma e da função. Ou seja, a gente busca muito pela função, a necessidade, por aí vai. Um questionamento que eu faço aqui, talvez não seja só assim, mas é muito comum dentro da ideia do desenho moderno, do design, a gente fazer o próprio produto já com essa proposição do conceito dele, que era, no caso, um funil. Então, o que é o funil? Ele é nada mais do que um cilindro, né? Mas com essa ideia de convergir tudo para um ponto, nessa mesma proposição da pirâmide, né? Esse elemento que converge para isso. Se vocês pegarem ao contrário, por exemplo, os paraquedas lá do Leonardo da Vinci, eles eram uma espécie de funil, só que com lados mais geométricos, ao contrário, né? Que é para reter o ar, ou seja, tudo concentra e fica lá em cima, né? Então, são essas proposições que a gente começou a identificar e fazer com que elas existissem. Então, o desenho de cadeiras, é muito comum vocês acharem mesa, cadeira, arquitetura, objetos gráficos que têm a pirâmide para suportar, para distribuir o peso, porque ela converge, tanto que ela converge, ela distribui na base e vice-versa. Se essas cadeiras fossem com o elemento do ponto, né, com uma pirâmide ao contrário, elas também fariam isso, como é o caso aqui. Ele distribui em 2 pontos, né? Tanto converge quanto abre também, como possibilidade. Aqui é matemática, hein? É engenharia isso e design, né, visual, assim, no sentido de estético também. Ok? Canalização de vento, essa projeção do vento no espaço. Aqui já uma referência, essa ideia da pirâmide, né, antiga, mas ao mesmo tempo propondo conceitos relativos a essa ideia no moderno. Isso aqui é bem interessante, é um livro do Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto super famoso, que vai mostrar todas essas ideias da projeção dos triângulos. Isso aqui é uma azulejaria dele, né, que é linda. E aqui é uma planta baixa, né, um espaço que ele desenhou, para que a gente entrasse e vivesse essa experiência toda. E ele traz, obviamente, o triângulo funcionalmente e poeticamente também, como proposta. Aqui, o triângulo sendo usado nessa estruturação, né, de uma forma geodésica, e aqui a obra geodésica desse mesmo arquiteto, que é o Buckminster, certo? Como o triângulo ele é usado para estruturas também relacionadas a essas questões de engenharia, de suporte e, obviamente, estéticas também, certo? Muito usado nessas engenharias. Vocês vão ver que muitos triângulos aqui para essa projeção de energia, de força, certo? E aqui já mais conceitual, onde a gente tem essa projeção de luz que o Picasso traz, uma projeção de luz que a pirâmide está lá em cima. A gente vai ver isso como exercício, como fala daqui a pouquinho. E aí vou explicar melhor para vocês, mas dá para ver a pirâmide ali na luz, né? Já projetada. Aqui alguns cartazes russos que usam muito esses artifícios geométricos para a gente entender o que está sendo proposto. Então aqui a cabeça está em diagonal para um lado, o texto para o outro, já faz essa pirâmide muito forte. Vou mostrar uma descrição disso. E aqui várias pirâmides, a gente vai ver melhor, mas o uso da pirâmide para expressar, principalmente em relação da luz, viu? Na pintura vai ser muito comum. E aqui uma pirâmide alongada à direita para a gente ver a direção que o artista, o fotógrafo, o Cartier-Bresson, está jogando a gente para o caminho, né, que ele está perseguindo, o caminho dessas crianças, para onde elas vão, que perspectiva é essa, né? Deixa eu parar aqui um segundo e ver se tem questões. Como é que vocês estão? Vou dar até um stop share aqui. Como estamos? Caralho, que foda. E aí? Bastante Cabeça coisa. fritando, né? O que a gente está, o que vocês estão identificando assim? São alguns pontos importantes assim. A ideia dessa relação da geometria expressa na natureza, que essa geometria obviamente tem questões
a mais, né? Para a gente estudar aí depois ao longo da vida, né? Não dá para entender Pitágoras em 5 minutos. Umas 4 encarnações a gente chega perto. Mas e aí? O que vocês... Tá tudo bem? Vejo pirâmides em todos os lugares agora. Sim. Isso é importante. Isso é bem importante. Gostei já. Como estamos? Tudo bem? Maria José, tudo bem? Tá entendendo a lógica que a gente está seguindo? Vitor, também? Não, deixa eu te perguntar. Eu posso fazer uma pergunta agora? Claro. Ótimo, né? Pergunta, você pode fazer pergunta. Não, faz logo. Você comentou, né, da presença das formas, no caso do triângulo na natureza, e de como isso pode ser traçado desde as representações das divindades e como isso foi refletido nas composições humanas, né, nas construções humanas. Sim. Mas você acha que essa transição do natural para o construído humano, para o imaginário humano, para o divino, ela aconteceu por meio de observação, ou você acha que foi uma coisa, tipo assim, da natureza humana de representar essas formas desse jeito, tipo, quase intuitiva? Eu acho que a gente chegou num momento histórico, principalmente com o que a gente está vivendo, separar o homem da natureza para falar sobre isso não me parece mais muito coerente, sabe? Que é o que a gente fez durante esse século todinho, assim, tipo, a natureza está lá e eu a interpreto, então eu interpreto que a galera das comunidades tradicionais talvez interpretassem. Eu acho que, assim, sinceramente falando para você, é uma conversa bem legal, mas eu realmente penso, realmente proponho isso, de que a gente, isso tudo já está dentro da gente, sacou? A gente já é formado por isso. Então, é como se a gente só identificasse aquilo que a gente já é, saca? E essas comunidades tradicionais, como não tem tantos bloqueios como a gente, não são tão chatos como a gente, desculpa chamar a gente chato, mas eu acho que é por aí, eles não estão tão preocupados em tantas questões assim como a gente está, né? Eles fluem melhor por isso, assim, se relacionam melhor com isso. Claro que a gente construiu coisas maravilhosas também, e que são super importantes para uma reflexão de civilização. Mas quando a gente olha para as civilizações de comunidades tradicionais, o fluxo em relação à natureza, eles não separam, né? Eles, a floresta, ou eles, o lugar, ou eles, o sol, tudo é mais ou menos a mesma coisa, que eu acho que responde um pouco do que você está querendo entender, que esses caras, muito provavelmente, viam aquilo que eles já são, né? Então, eles só organizaram isso para expressar, um pouco de biblioteca, viu? Eu imagino um pouco isso, assim, eles estão guardando esses códigos, assim, incluindo na cultura para que você lembre que você participa disso, sabe? É como se eu tatuasse as pirâmides em mim para lembrar que eu tenho da pirâmide também, eu faço parte disso. Eu vejo mais ou menos assim, sacou? Mas dá para a gente ficar muitos anos falando disso, vai ser divertido. Desculpa, eu não sei se eu te respondi tudo que você queria, mas... Não, respondeu assim, obrigado. Legal. Mais alguém? Algum ponto disso? Tudo bem até agora? Então, a gente... Acho que eu pensei Júlia. em ratificar, assim, que o triângulo é a forma mais estável que a gente tem, né? Ele tem uma característica interessante de ser estável. O quadrado seria mais, né? Porque ele, inclusive, é 2 triângulos, mas o quadrado é estático também. E o triângulo é dinâmico. Olha que interessante isso. Certo? Mas ele é estático, ele é estável e dinâmico, né? Isso é muito interessante como propriedade dele. E isso para que vocês reflitam legal sobre isso, quando eu for construir um projeto, qual é o conceito do projeto? Cara, eu preciso que a modelo fique de uma forma dinâmica, mais estável. Procura as pirâmides. Vai dar certo. É isso que a gente está propondo aqui. Consciência. Eu já sei que eu preciso colocar lá. Não, eu preciso de muita estabilidade e muita rigidez no movimento. Procura as formas quadradas no corpo dela. Sacou? Você faz dança, você sabe exatamente o que a gente está falando. Quando você projeta o pé na frente, ele é o ponto que segue, né? A projeção do corpo. É exatamente a ideia da pirâmide. É isso aí. Massa. Mais alguém? Mais algum ponto? Não? Tudo bem? Todos? Tá bom. Então, bora lá. Gabriel, tudo bem? Gabriel tem uma pesquisa incrível sobre tapetes e desenhos gráficos geométricos. Você vai ter que compartilhar isso com a gente melhor, velho. Tem um monte dessas questões que eu estou falando aqui, tem lá naquilo que você pesquisa, né? Massa.
Vamos lá, a gente compartilha. Não, mais para frente um pouquinho, lá no grupo a gente começa a circular essas informações. Massa, cara. Obrigado. Vou Da seguir. minha parte, está tudo indo super bem. Obrigado, velho. Vamos lá, então. Então, beleza. Vou seguir aqui. Vamos para uns pontos mais práticos aqui. Por que usar, onde usar e como usar, né? Já encontra muito com esse ponto que a Júlia trouxe, que é justamente essa possibilidade de visão dessa estabilidade mais dinâmica. E aqui algumas visões para vocês. Eu vou, obviamente, disponibilizar todo esse material, o vídeo, o PDF, tudo, então super legal da gente volta, vai de novo, mas eu vou passando aqui para vocês. Então o Picasso, quando ele projeta aqui a Guernica, ele brinca com isso, né? Não é uma pirâmide estável no seu sentido de equilátera, né? Ele quebra, tudo é quebra aqui. Todas as pirâmides aqui são um monte de pirâmides, eu podia ter desenhado centenas de pirâmides. Tem uma pirâmide na perna embaixo à direita, onde esse corpo está saindo, né, da pirâmide. Tem a pirâmide do rosto que está sofrendo, tem a pirâmide da luz que eu desenhei, tem um monte de pirâmides. Muitas pirâmides significam muitas direções, muitos caminhos de olhar, muitas rupturas, muitas quebras. É disso que ele está falando. Ele está aqui quando a bomba explodiu na cidade de Guernica, uma bomba alemã. Então é sobre ruptura e ele usa pirâmide muito fortemente aqui, certo? O elemento piramidal como elemento de ruptura, como rasgo, como quebra, como incidência, como dinâmica, ok? E essa base dele, que é muito legal também olhar, como ele pega, né, essas dinâmicas das máscaras ali, o Picasso é muito influenciado pelas máscaras africanas, como eles constroem as máscaras também graficamente, né, em relação a essa pirâmide alongada, né, essa não estabilidade, essa máscara que é uma ideia muito psicológica dessas máscaras como essas outras faces que a gente tem e que os africanos trabalham também com esses arquétipos, principalmente nas suas religiões, né? Então, aqui no cartaz, que isso aqui é super legal para vocês, as duas diagonais, que formam uma pirâmide para cima ou para baixo, e obviamente as duas laterais, elas convergem exatamente para o ponto onde ele levanta a sobrancelha, né? É justamente ali que está a convergência, né? Esse cara que te olha, que levanta esse lado, né? E tem um elemento circular que direciona também a gente, ou seja, é uma construção muito gráfica, esses caras esboçam, né? Tem uma malha por trás que a gente chama de grid no design, muito forte para explicar o que ele está querendo colocar para você. Então, a construção do rosto, que é por desenho, ela é muito nessa dinâmica da gente prestar atenção nesse detalhe, ou seja, o rosto, através dos gráficos, mostra uma ideia. E aqui ele usa muito essa base dessas pirâmides que convergem para o centro, né? Beleza? Aqui, o Velázquez, olha o tanto de pirâmides que ele vai estruturando. Ela vai passando pela obra toda, né? Então é como se esse elemento de luz fosse iluminando, né? Então a menina é uma piramidezinha, aí depois as duas meninas é outra pirâmide, depois a ele como pintor e essa outra moça, essa outra menininha que está do lado, ali perto do cachorro também, e por aí vai, né? Tem vários desses códigos, né? Assim. Aqui o Cartier-Bresson, na fotografia, galera, é dinâmica pura, porque o fotógrafo ele precisa se posicionar através das formas gráficas, por isso é fotografia. Então, foto como tempo e espaço, ou seja, a luz como essa dimensão de tempo e espaço, e eu graficamente me posiciono para direcionar o que eu quero que as pessoas entendam. Então, usar a geometria na fotografia é tipo o mais dinâmico, mais inteligente que a gente pode fazer, é justamente codificar várias formas geométricas para a gente poder direcionar o olhar para a cena que a gente quer, né? Mas isso o fotógrafo precisa estar, que nem o Lucas falou, vendo várias pirâmides. Ele tem que buscar essa pirâmide, ele percorrer isso daí. E aí o Bresson é um cara que fazia muito isso. Então você vê que ele joga essa pirâmide dessa mulher ali nesse sentido de ponto de interesse na cabeça dela e explode, né, de pássaros voando. É um cara que está muito ligado no tempo e no espaço, né? Aqui um elemento mais formal, ó, mais simples, mas olha que interessante, assim, como o olho dela, que é o olho direito, é o elemento do centro, né? Isso ele desloca um pouco o corpo dela um pouquinho para o lado. Então o joelho, o olho direito que é o centro da obra. Então ela se afasta, então ela não está estável, né? Naquele sentido estático. Ela tem um certo movimento e é justamente o movimento da personalidade dela que é silenciosa, né? Então é um detalhe. Porque se ele fotografa ela de forma muito frontal, com a luz frontal, com tudo, com esses pontos todos, ele perde justamente esse código que é, cara, quem é? O que ela sente por dentro? Tem algum movimento ali, está muito silêncio, mas tem algum movimento. É isso que ele está provocando na gente. O Bresson aqui brinca com isso, né?
Ele põe ali o centro da obra no cotovelo da mulher, não sei se vocês estão vendo, daquela mulher que está levando uma bandeja lá no fundo, e outro centro não, né? Mas outra convergência de ponto de interesse nesse ponto embaixo aqui, né? Ele é muito bom nessas coisas. Lá em cima também aquelas senhoras vindo, pequenininhas, então ele está brincando com as geometrias para colocar a gente olhando, percorrendo o olhar sobre a obra, principalmente com esses pontos de confluência das pirâmides. Tá? Aqui também é uma obra oriental, né? Para vocês verem a dinâmica, essa grande pirâmide da onda que está à esquerda, que está vindo. Quando eu ponho um elemento fora do centro, é porque eu estou gerando movimento. Se estiver no centro, está estável. Se estiver fora do centro, ele vai andar. Então, da esquerda para a direita, ela percorre a obra, que a onda vai quebrar em cima desses barcos, né? Então, essa grande pirâmide à esquerda, e aí justamente essa convergência que vai quebrar em cima daquele Monte Fuji, e tem uma relação, obviamente, aí forte, simbólica também, que é uma proposta de valor, né, para eles, o Monte Fuji, por aí vai. Se eu não me engano, é o Monte Fuji. De novo, aqui muito forte nesses neoclassicismo, classicismo, essa galera toda aí que usa a matemática, eles vão sempre usar esses elementos de pirâmides, de formas geométricas, de quadrados, de retângulos, para estruturar a composição, né? Muito sobre composição, certo? Olha que interessante, ó, essa pirâmide dessa moça aqui, né? Quando a gente traz para ela, ó, a gente vê que desce, né, no joelho, sobe a linha reta, vai até lá em cima, e essa projeção nas costas dela, muito piramidal, muito forte isso. E aí vai, isso aqui é do Williams, né, o Walter House, ele é um cara muito interessante para vocês olharem, porque é muito figurativo, parece uma fotografia, né, pintada, só que essa base toda geométrica tá, o barco, né, a moça está no centro à esquerda, né, ela está perto do centro à esquerda, e o barco que vai navegar para a direita, que é um sentido também, o barco é muito piramidal, né, o barco é o que corta, igual o tubarão lá, certo? Aqui, pirâmide muito objetiva, ou seja, a mão dela está no ápice da pirâmide, no ápice da vitória de carregar as coisas, né, que é justamente essa, isso aqui deve ser a ideia, acho que é Paris, né, que é a deusa Paris, que projeta essa ideia da liberdade ali com Delacroix. O Goya também, aqui uma projeção um pouco mais rebelde, você vê que nessas épocas a galera era mais estável, aqui já é uma projeção lateral, essa luz que projeta, que vai, né, que dá foco na cena, foco gráfico, foco luminoso, foco em tudo, para a gente perceber isso daqui. Então, o que eu queria passar, o que eu quero passar para vocês, é que a pirâmide, ela justamente tem vários sentidos, não é só em pé, né, estável. Eu posso ter uma pirâmide lateral, eu posso ter pirâmide de cima para baixo, eu posso ter uma pirâmide da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou seja, ela direciona. A pirâmide para vocês é a direção, o caminho a seguir do nosso olhar ou do nosso concentração de energia gráfica e visual, certo? Tudo bem? Beleza. Então, aqui eu vou passar para vocês agora algumas práticas. A gente está chegando quase no nosso horário. Vou estourar um pouquinho pelo nosso início, mas estava planejado, que são as questões práticas, né, que eu quero que vocês façam. Então, eu vou mostrar, paro isso daqui, aí a gente conversa, tira dúvida, tal, e aí vocês vão para os exercícios aí na semana. Então, quais são os exercícios? Eu quero estimular vocês a refletir o conceito e não necessariamente a forma. Então, só que para o conceito, para a gente experienciar, a gente precisa dos sentidos. A gente precisa ir para outros pontos. Então, o primeiro exercício, aí vocês podem postar lá no grupo durante a semana, aí, quando vocês quiserem, não é nada, claro, galera, não é obrigatório, mas é divertido a gente fazer isso. Vocês descobrirem um alimento, um prato de comida, ou uma fruta, sei lá, que vocês acharem que tenha esse sentido agudo, esse sentido piramidal, esse que direciona, ele é preciso, ele sabe para onde a gente está levando o gosto. E aí vocês postem lá no grupo para a gente fazer. Tá? Eu vou passar todos, depois a gente volta para tirar as dúvidas. Audição, a mesma coisa. Pesquisar durante a semana sons ou músicas que você considera triangular. Ok? Para você refletir, caraca, peraí, o trompete já é piramidal, né? Então, quando ele abre, ele já rasga, ele é meio A, assim, e tal. Mas ele também recua. Então, às vezes ele é ativo, às vezes ele é receptivo. Fica ligado que tem essa relação. E os violinos, será que tem? Será que, ou seja, procure nas músicas, nas coisas que vocês ouvem, nas coisas que vocês ouvem mesmo, se você descobre algum elemento geométrico ligado a nossa pirâmide, aí, nosso triângulo. E posta para a gente as músicas que eu quero escutar, acompanhar e os outros também. Beleza? Visão. Aqui
é um exercício mais de coletar. Queria que vocês coletassem algumas fotografias, mesmo celularzinho, fotografia, e posta para a gente no grupo também, com a legendinha rápida. Bom, aqui eu vi a pirâmide sendo usada para isso. Ela era usada na cadeira para dar estrutura, estabilidade, como a Júlia falou. Não, aqui eu vi ela para direcionar o nosso olhar para o outro ponto, é mais simbólico. E aqui eu vi ela quanto elemento conceitual, ou seja, achem pirâmides no contexto de vocês, desde plantas, cadeiras, tudo que vocês acharem. Bata algumas fotografias para a gente e mande com a legenda. Ó, vi na forma, vi símbolos, vi conceitos, ok? Tudo bem? E aí o último, que a gente vai arrumar uma maneira de organizar isso com a Manu, que eu quero que vocês montem projetinhos, né? Então, construir mesmo uma fotografia ou desenho, para quem for mais do desenho aí, em que vocês façam a pirâmide pela proposta da imagem, e não só faz a pirâmide, não é isso. É tipo, cara, eu quero mostrar que o cara está subindo, como esse cara da escada, de forma piramidal. Usa o elemento como ideia, como proposta gráfica, para mostrar a sua questão que você está querendo trabalhar na fotografia, tá? Então, eu quero que vocês façam. Esse aqui é o exercício mesmo que eu preciso que vocês mandem de forma mais estruturada. A Manu vai passar para vocês como, direitinho no grupo. Mas para a gente, no final aí dessas aulas todas, eu ter esses materiais e comentar com vocês. Ou seja, construa uma proposta onde a pirâmide, onde o elemento gráfico da pirâmide, do triângulo, seja uma questão que impulsione a sua ideia, tá? Beleza? Seja um desenho, seja uma fotografia, por aí vai. Ok? Tudo bem? Então, aqui algumas dicas para vocês fazerem. Na arquitetura, é muito comum a gente achar formas geométricas, só que elas vão ser mais estáveis. Então, vira o pescoço, saca? Vira o seu olhar, deita ele para você achar, como aqui o Rodchenko fez, né? Então, uma das dicas importantes é olha de baixo para cima, olha de cima para baixo, tá? Que vocês vão achar pontos de confluência, de perspectiva no olhar de vocês. Olha para o lado, nos projetos, de diagonal para baixo. Achem coisas incomuns de ver uma pirâmide, só que você vê de um ponto de vista mais baixo, para você ver como é que ela vira piramidal. Então, você tem, sei lá, em casa, sei, um objeto, uma planta, uma árvore, vai para perto dele, olha de baixo para você ver como ele vira piramidal, certo? Uma árvore, um prédio, uma pessoa, um animal, não interessa. O que vocês acharem que seja pertinente para construir esse elemento gráfico, só fica nessas dicas de que o seu posicionamento, o seu olhar, a sua forma de construir isso no espaço precisa ter essa dinâmica de se movimentar para você olhar para o alto. Então, aqui, por exemplo, super interessante porque é totalmente piramidal, é muito inusitado, né? 2 corpos humanos em diagonal fazendo essas esculturas gráficas, mas isso foi realizado pelo ponto de vista que ele queria trazer básico da pirâmide e, obviamente, com uma construção espacial super legal, super simples e super projetual. Stop share. Questões? Questões sobre exercício, questão sobre fechamento. Vamos nessa. Silêncio. Calma, não sei. E aí, galera? Lucas, você tá só esfregando a cara, bicho. Bora lá. Eu tô com a cabeça a mil aqui. De dúvidas gerais e momento de coisas práticas como os exercícios. Me ajudem aí. De questões que vocês trouxeram. Eu acelerei um pouquinho só para a gente não passar nosso tempo, mas eu acho que foi no tempo legal aqui. Diga lá, Val. Eu acho que o silêncio é a questão, pensando mesmo em quais as fotografias, quais os desenhos que a gente pode transmitir isso aí, né? Então, eu já estou indo, assim, bem além do que fazer. Legal. Você tem muita fotografia que você pode descobrir a questão da pirâmide nos seus trabalhos de paisagem. É uma boa reflexão para você. Domingo mesmo eu tirei lá na Chapada Imperial, tem uma boa. Quem mais? Tem uma questão interessante da arquitetura também, que além da questão da estrutura do triângulo, né? A própria noção do movimento natural, ele tem muito do triângulo, né? A teoria do movimento natural, trazendo um pouco da matemática dos grafos de visibilidade, que a programação é feita hoje em dia disso, né? A inteligência artificial é feita disso.
E na arquitetura, a teoria do movimento, que o Bill Hiller vai trabalhar muito, é a noção de tu ir e vir no espaço através de um ponto de interesse, né? E essa relação de intervisibilidade entre esses diferentes pontos do espaço, né? Então, o espaço aberto ele é cheio de triângulos, né? Que vão se colidir, e esses pontos de maior colisão vão ser os mais de melhor uso do espaço, né? Então, a gente na arquitetura estuda muito isso, principalmente em questão de posição de acessos dos espaços e tal. E tem muito disso dos triângulos daí. Perfeito. Você pode criar espaços onde você colide, né? As pessoas convergem para o mesmo lugar para que aquele espaço seja um espaço de união. O que a gente vai fazer agora no Covid? A gente vai inverter essa pirâmide. A gente vai separar as pessoas da arquitetura para que elas não se colidam. Mas é isso. Genial, Henrique. Agora eu pirei aqui. Pensei em várias coisas. Pensei até na parte romântica do negócio, que tem duas pessoas que se encontram e elas no tempo e no espaço, elas se juntam. Tá? Massa. Pois... Caraca. Muito bom. A gente começa a pensar em várias simbologias, né? Eu pensei aqui até na própria concepção mesmo, o ventre da mulher, né? Por onde sai a criança. Tudo uma construção de... Exato. Isso, um triângulo, né? O corpo humano tem vários. Olha que interessante, ó, as articulações, cotovelo, joelho, elas têm uma relação com essa ideia. Ela é sempre uma pirâmide, né? Mas por que as articulações são assim, né? Justamente porque elas têm que saber trabalhar a energia, né? É esse ponto que o Henrique trouxe. É convergências de energia, sacou? De direção, de movimento. Então, sempre que tem o ponto, ele vai trabalhar esse elemento, né? De convergência. E isso é muito expressivo, né? A Júlia Dançarino, ela sabe disso ali, que ela tem que desenhar com o corpo, com as articulações, com os volumes no espaço, tem que convergir, como o Henrique trouxe. É exatamente esse ponto. Graficamente falando para a gente, porque eu quero muito que vocês lembrem, porque muitos aqui são grafos, né, a maioria, cara, é caminho para onde ir, que o Henrique matou ali a pau. Aonde eu quero que a minha imagem direcione o olhar da pessoa? O que eu quero que ele veja como interesse? É claro que a gente pode fazer como Picasso e quebrar tudo, botar vários pontos de interesse para mostrar isso. Mas é isso, consciente. Eu começaria com o simples, não começaria com o Picasso, é muito complexo. Então vai para o simples, tipo cotovelos, né, formas geométricas básicas, beleza, aí começa a complexificar e trazer 3, 4, 10, 15 triângulos da mesma imagem. Mas é sobre isso. Então, quando eu estou construindo uma peça gráfica, que eu preciso entregar um design gráfico que seja para um cliente ou para uma informação, para onde eu quero que o olhar converja, né? É para aquele ponto, aquele parágrafo, aquele título, beleza. Qual guia você está me dando para isso, né? Eu preciso dar guias, que é exatamente o que o Henrique trouxe. Eu preciso de caminhos de convergência, que podem ser visíveis e podem ser invisíveis, como muitos designers fazem, que é super elegante também. Mais pontos. Eu acho que sim, Mira, como uma colaboração musical, até por uma das nossas questões ser auditivas, enquanto você explanava todas essas ideias, me veio muito na cabeça esse ponto agudo na música também, onde a gente consegue identificar isso. E aí me veio logo na cabeça o lance da quiáltera, né? Que a quiáltera nada mais é unificar 3 valores em uma nota só. É o máximo de, às vezes, um exercício, por exemplo, como batera, a gente que trabalha com tambor, tipo, 3 notas numa nota, a gente considera isso algo mais agudo, né? Então, se a gente pensar musicalmente, sei lá, talvez isso pode ser até uma sugestão para a gente ter um insight para os amigos, a gente pensar, em música, como é que eu vou fazer isso? Se a gente pensar na valsa, você até dançando uma valsa, que é uma música que tem um tempo de 3, né? Você desenha vários triângulos dançando sem perceber, né? Olha então, como vocês são doidos mesmo, vocês são tudo doidos. Cara, você é tão genial, porque conjuntando o que o Henrique falou, que você está falando, da valsa e dessas convergências, se eu quero dirigir uma cena onde eu mostro as convergências ou divergências daquele público, e eu sou um diretor de filme, põe a câmera em cima e deixo isso arrastar graficamente, eu começo a mostrar exatamente o que você está propondo. Entendeu? E que eu ainda deixo isso mais elaborado. É isso. E isso é uma relação... A música realmente foi muito legal você provocar isso, saca, mestre? Porque ela traz mesmo
de você imaginar formas no som, né? Então a valsa veio logo na cabeça, não pelo valor 3, né? Mas se você perceber a pessoa dançando, realmente é isso. Então, assim, era mais pra... Ficou isso na minha cabeça e eu quis soltar, assim. Maravilhoso. Lombra. Maravilhoso. Pra mim, na música veio o staccato. A coisa bem... Que é o meio, ponto, né? eu pensei no agudo, assim, mas num agudo que não é um agudo musical, mas é um agudo, tipo, uma coisa incisiva. Legal. Incisivo, Achei- uma boa palavra, um bom sinônimo. Manda, Eu Glauber. achei interessante o ponto que vocês tocaram na questão da concepção da vida, né? Até como o Lucas falou, dessa concepção do ventre, de você dar a vida, né? E também relacionado muito ao ponto que você falou das pirâmides do Egito. Essas pirâmides, ela tem muito essa concepção de você, do faraó, ele dentro, ele ali preparado para ser passado para uma vida póstuma, né? Já que ele morreu, ele está ali, ele foi todo preparado para receber, para tipo, passar para uma nova vida. E é como se fosse aquilo ali, você tem essa estabilidade embaixo e essa pirâmide apontando para cima, que é como se fosse uma concepção de uma outra vida, de uma nova vida que ele está prestes a viver. E olha que E, tipo, interessante. essa dualidade, assim, muito louca. Quanto mais você chega na ponta da pirâmide, ou seja, ela vai. Quando ela, claro que no mundo manifestado nunca vai chegar. Sacou? Não existe. Aqui não existe. Sempre vai quebrar, sempre vai buscar o redondo, que é o nosso último. Eu deixei o redondo por último por causa disso. Quando você chega no ápice, ele vira metafísico. Tem mais não. Sacou? Esse é o grande lance da expressão desses tipos de forma. Elas não são tangibilizadas, ela é um conceito. Não existe pirâmide perfeita, nem quadrado, nada perfeito aqui. Tudo busca o redondo. Ele falou em criação, gente, o útero é um triângulo voltado para baixo, né? Exato. Voltado para a terra. Exato. São pontos de confluência de energia, né? Que a mulher tem alguns ativos e receptivos e o homem tem alguns ativos e receptivos também. Todos confluência de energia. É isso mesmo. Muito Eu forte. estava pensando também, o Kandinsky, ele fala sobre a pirâmide, né, da pessoa que ela está na ponta mais de trás da pirâmide, ela vai lá para buscar no nose, né, e trazer para o futuro, para que o pessoal que está de trás, eles consigam ver o que o artista está pensando na frente, né, o triângulo traz muito essa coisa da visão de futuro também. É um ponto que eu fiquei refletindo. Sim, por isso que graficamente a gente põe, né, a setinha. Aí o cara que vira à direita, vira à esquerda. É sempre um indicativo de caminho futuro. É isso mesmo. Só que isso é um conceito objetivo e um conceito abstrato ao mesmo tempo. É isso que eu tentei provocar em vocês. É objetivo, mas é super abstrato. Que futuro? Onde você está querendo levar? É isso. Muito massa. Chique demais. Eu achei interessante também que quando a gente traz dois triângulos, um de frente para o outro, a gente tem um momento de silêncio, de pensamento. Por exemplo, quando pegando o exemplo da valsa, são duas pessoas dançando em triângulos e esses triângulos estão encarando um ao outro. Então é aquele momento de tranquilidade em que a ação do triângulo é deixada completamente de lado para ter um dinamismo ali dentro. Acontece também com a ampulheta, eu acho também. São dois triângulos encarando um ao outro que você tem a anulação dessas duas ações, você tem aquele ponto de pensamento. Eu acho que é um ponto legal também de se colocar. Total. Quando você foi falar, eu achei que você ia trazer para o lado mais do heavy metal, que é justamente... porque coloca no mesmo sentido, porque colocando agora do black metal, da ação, são vários triângulos atacando de todos os lados, você tem aquele barulheiro, aquela bagunça toda, só que você chega no momento em que está tudo harmonizado, você tem aquela quietude, entre aspas, né, de vários triângulos batendo um ao outro ao mesmo tempo. Que é super interessante, o Caio, a gente conversa disso já tem um tempo, é que o que eu estou tentando provocar para ele trazer, que ele já trouxe agora, só que de uma forma muito profunda, que é
quando a gente tem dois triângulos se chocando, a gente vai ter o X, né? É isso? E esse X é justamente esse para, né? É muita energia. Fica para aí, sacou? E essa energia, que é justamente o lance que ele trouxe, né, do heavy metal, que são várias direções, várias energias, elas são tão intensas que elas também provocam essa ideia do silêncio. Aí ele já transmutou, né? Ele já está numa viagem bem lá na frente. Mas é isso, né? Essa ideia do X, né? Aquilo que converge para o centro, que de alguma forma tem muita energia concentrada, né? Essa ideia da cruz também, que são dois, né? 4, né? Pirâmides vindo em confluência para o centro, onde tudo é parado, mas ao mesmo tempo é muita força, né? Força energética na arquitetura se usa demais isso para engenharia, para essas coisas, que são essas anulações de força, né? Através da pirâmide, através desse ponto. Mas, de novo, é físico e metafísico. O que mais? Todos? Pilar viu um monte, estou vendo a carinha dela aqui, a Pilar viu um monte de símbolo, ela trabalha com um projeto lindo sobre benzedeiras, eles usam muito essas dinâmicas gráficas para trazer a ideia, né? Para propor a ideia em conexão com É exatamente nesse projeto que eu estava pensando, né? Me deu vontade de rever as fotos e procurar um pouco mais esses triângulos, essas convergências. Legal. Isso que o Caio falou, eu não imaginei os triângulos ponta com ponta. Eu imaginei eles se encaixando, né? Aí forma um quadrado, assim, né? Exatamente. Formando essa coisa sólida e única, né? Ao mesmo tempo. E aí me deu essa confusão do tipo, a unidade do círculo e do quadrado, né? Que eu imagino que sejam as próximas aulas. É mágico esse negócio do círculo, porque o círculo é um desgaste dessas formas, né? É como se ele voltasse para o início de novo. A gente parte do zero e aí a vida se manifesta para esses caras todos aí que a gente viu e várias outras tradições, e aí ela vai se desgastando. Por isso que o planeta Terra, ele obviamente não é circular todo, ele é mais ovalado, porque ele ainda está buscando, ele está se desgastando, né? E aí esse desgaste é uma discussão super forte aí dentro dos processos geológicos, físicos, mas também da galera das abstrações, do benzimento, e daí vai. Aí tem zilhões de coisas. Deixei por último o círculo, só para a gente se divertir, assim, que o círculo a gente precisa tomar vinho junto aqui. O bicho é pesado. Muito bom. Mais coisas? Super gostoso com vocês aqui, super forte, uma galera muito massa. Como estamos? Tudo bem, André? Muita gente aqui eu conheço. André, como é que você está? André Samico, tem André Máximo, André Samico. E aí, como é que vocês estão? André, como é que você está primeiro, Máximo? Eu tô vendo triângulo até na cara do cachorro aqui. A louca do triângulo. Legal, legal. Samico, como é que você está? André Samico, tudo bem? Não sei se ela saiu aqui. Tudo bem, então, todo mundo? Maria José falou também. Raquel Mendes, quer comentar alguma coisa? Pra gente fechar? Eu estou pensando aqui na música, né? Então, existem vários instrumentos musicais que remetem ao triângulo, que tem a forma triangular. Mas o que eu estou pensando aqui é que hoje tem a live do Ringo Starr, 80 anos dele, e um baterista atrás da sua bateria. É bem uma forma bem triangular, né? Total. Ali, o baterista ali, falando. Já está ali. Tem muita coisa aí. Muitas questões aí. Essas formas de instrumento musical tem várias respostas para isso que a gente está trazendo aqui. Eles não colocariam aquelas formas se não fosse para o som se projetar através daquele elemento, né? Então tem muita coisa aqui que a gente podia conversar. Também a percussão, né? Sim. Gabriela Fune, tudo bem? Tudo certo? Investigadora aí da natureza. Tá bom? Eu fiquei pensando nos prismas, né? Que são elementos extremamente fortes, sólidos e capazes de decompor a luz, né? Que é esse conceito tão abstrato que a gente é rodeado por ela. Uhum. E essa decomposição, tipo, pelo menos quando você tem um prisma lapidado, assim, ela vem numa projeção que é muito suave, mas ao mesmo tempo muito barulhenta, né?
vários triângulos de várias cores diferentes, várias projeções diferentes. Legal. Então, essa ideia de junção de silêncio com barulho, assim, para mim é um prisma total. Assim. Legal. Só essa piração que eu tava. Mais uma. Uma piração essa aula. A Gabi tá com uns trabalhos lindos de prisma, assim, muito legal. Tudo bem, então, Tabata? Tranquilo? Cíntia, Wildna? Beleza? Tá bom. Então tá, eu vou fechar aqui. Acho que é pra gente... Eu gosto dessa ideia da gente fazer esses curtos assim, pra gente pensar durante, né? Amanhã a gente troca mais, aí a gente volta na quinta. A gente vai achando esse tempo, assim. Eu tenho pensado... são doses fortes, mas com, né, menos tempo, assim. Tipo, 3 horas falando disso, a gente nem dorme, né? Então, não bom. Descansar, tal, troca ideia, faça os exercícios. Tudo bem os exercícios? Alguma dúvida sobre eles? A gente vai passar lá no WhatsApp. Eu vou exportar esse PDF aqui, subo o PDF rápido para vocês ali, a gente vai subir na plataforma, mas eu passo no WhatsApp também, que aí vocês podem olhar, dar uma revisada de novo, e o vídeo eu vou deixar renderizando aqui e tal, e a gente sobe ele direitinho lá para a plataforma para vocês acessarem a aula, tá bom? Pra vocês terem os documentos. Show de bola. Beleza. Puta, muito legal, obrigado. Adorei demais cada comentário aí, cada rostinho legal aí de os rostos fritando. Meu Deus. Mas essa era a ideia. A ideia da gente começar. O primordial, ele é sempre muito poderoso. Trabalhar nas bases, assim, pode dar para a gente uma consciência muito forte dos nossos trabalhos, do que a gente está querendo falar. Tá bom? Massa. Não, então, quem beleza. já foi teu aluno já está acostumado, Mira. Né? Vou parar de gravar aqui, então, para a galera, para a gente falar